Vamos lá, turma, voltei. Vamos pegar nossa apostila. Nós vamos falar nesse vídeo da página 1 até o comecinho da página 3. Vamos lá? Pegando a apostila para nós debatermos junto. Vamos lá. O desenvolvimento histórico da didática. A didática, turma, a história da didática está ligada ao aparecimento do ensino, ou seja, no decorrer do desenvolvimento da sociedade, da produção e das ciências como atividade planejada e intencional, dedicada à instrução, ou seja, a didática ela veio para nos instruir didaticamente a aprendizagem do ser humano. Continuando. Desde os primeiros tempos, existem indícios de formas elementares de instrução e aprendizagem. Sabemos, por exemplo, que nas comunidades primitivas, os jovens passam por ritual de iniciação para ingressarem nas atividades do mundo adulto. Ou seja, turma, pode-se considerar esta uma forma de ação pedagógica, embora ainda não esteja presente o didático de forma estruturada no ensino. Então, no começo, a instrução e a aprendizagem nessa época veio trazendo com que esses jovens, de comunidades primitivas passaram a ter ritual. Era aquele ensino ali e pronto, um ensino mecânico, um ensino da sua liturgia local. Continuando. Na chamada Antiguidade Clássica, ou seja, em gregos e romanos, no período medieval, também desenvolvem formas de ação pedagógica em escolas, mosteiros, igrejas e universidades. Entretanto, até o meado do século XVII, não podemos falar de didática como teoria de ensino que sistematize o pensamento didático e o estudo científico das formas de ensinar. Ou seja, aqui, até o século XVII, não tinha uma metodologia adequada, não tinha uma forma de ensino adequado para aqueles daquela época, tá? Eram ali, chamada Antiguidade Clássica da época, gregos e romanos, onde a ação pedagógica, em escolas, mosteiros, igrejas e universidades desenvolveram a ação pedagógica daquela época. Era aquele ensino ali e pronto. Continuando. O termo, turma, didática, aparece quando os adultos começam a intervir na atividade, ou seja, você, professor, começa a colocar a ludicidade, a maneira de aplicar aquela matéria para o desenvolvimento acadêmico do indivíduo. Continuando, intervir na atividade de aprendizagem das crianças e dos jovens, através de direção deliberada e planejada do ensino, ou seja, o seu planejamento. Ali começa já como você vai ensinar o beabá,
Como você vai ensinar o seu aluno, o seu jovem a escrever o seu próprio nome? Você começa a planejar as suas aulas e ver a melhor maneira didaticamente de ser aplicada, não é verdade? Continuando. Ao contrário das formas de intervenção mais ou menos espontâneas de antes, estabelecendo-se uma intenção propriamente pedagógica na atividade de ensino. A escola se torna uma instituição, ou seja, um processo de ensino passa a ser sistematizado e cabíveis, né? Conforme níveis, tendo em vista a adequação às possibilidades das crianças e das idades, dos ritmos de assimilação e dos estudos. Ou seja, turma, aqui o ensino ele vai se adequando conforme o seu aluno vai aprendendo, respeitando a idade daquele aluno, respeitando o modo de pensar daquele aluno, tá bom? Aonde a criança ela vai no ritmo dela, ela vai na assimilação acadêmica dela, ele vai o quê? Desenvolvendo de acordo com cada criança. Continuando. A formação da teoria didática para investigar as ligações entre o ensino e a aprendizagem, suas leis ocorre no século XVII, quando João Amós Comênio, né, que ele é o pai da didática, um pastor protestante escreve a primeira obra clássica. Então, Comênios ele escreveu a primeira obra clássica sobre didática, a Didacta Magna, que era o nome da primeira obra de Comênio. Então, a primeira obra de Comênio, né, chama-se Didacta Magna. Ele foi o primeiro educador, turma. Comênio ele foi o primeiro educador a formular ideias de difusão dos conhecimentos a todos e criar princípios e regras de ensino. Ou seja, Comênio ele foi, né, o primeiro educador a criar estratégias de ensino para a aprendizagem das nossas crianças. Comênio desenvolveu ideias avançadas para a prática educativa nas escolas, numa época em que surgiam novidades no campo da filosofia e das ciências e grandes transformações técnicas de produção, ou seja, em contraposição às ideias conservadoras da nobreza e do clero, respeitando a religião de cada um. O sistema de produção capitalista ainda incipiente já influenciava a organização da vida das nossas crianças, da vida social, da vida política e cultural dos nossos alunos. A didática de Comênio se assentava nos seguintes princípios. Princípios são esses, professora Sara. Princípio 1. A finalidade da educação é conduzir a felicidade eterna com Deus, né? É o ato religioso, pois é uma força poderosa de regeneração humana,
Todos os homens merecem a sabedoria, a moralidade e a religião, porque todos, ao realizarem sua própria natureza, realizam os desígnios de Deus. Ou seja, a educação é um direito natural a todos. Então, o seu primeiro princípio é que, sendo religião, educação secular, é um direito natural a todos, segundo o primeiro princípio de Comênios. Princípio 2. Por ser parte da natureza, o homem deve ser educado de acordo com o seu desenvolvimento natural, isto é, turma, de acordo com as características de idade e capacidade para o conhecimento. O homem ele tem que ser educado, ou seja, sua criança, seu jovem, seu adulto, de acordo com a sua idade, respeitando a sua idade, respeitando os seus limites, né? E a sua capacidade de conhecimento. Consequentemente, a tarefa principal, turma, da didática é estudar essas características e os métodos de ensino correspondentes de acordo com a ordem natural das coisas, ou seja, desde os mais novinhos aos mais velhos, ter uma ordem cronológica, né, de idade, e segundo ele, nós temos que educar, ajudar, aplicar a melhor metodologia de acordo com a ordem natural das coisas. Terceiro, a assimilação dos conhecimentos não se dá instantaneamente, como se o aluno registrasse de uma forma mecânica na sua mente a informação do professor. Ou seja, a assimilação de conhecimentos, o seu aluno ele tem que entender, ele não tem que gravar, entendeu? Porque se ele grava, ele vai gravar para fazer uma prova, para fazer ali um trabalho, ele não vai conseguir lembrar, né? Daquele conhecimento adquirido através das informações daquele professor. Com o reflexo de um espelho, ou seja, forma mecânica em sua mente a informação do professor com um reflexo reflexo no espelho. No ensino, ao invés disso, tem um papel decisivo a percepção sensorial das coisas. O seu aluno, ele tem que ter algo concreto para ele ter a assimilação, tá? Ou seja, os conhecimentos devem ser adquiridos a partir da observação. Seu aluno tem que ser crítico, ele tem que aprender a analisar, ele tem que aprender a ver o certo e fazer o certo, a ver o errado e fazer o certo, tá bom? A partir, olha aqui que legal, os conhecimentos devem ser adquiridos a partir da observação das coisas, dos fenômenos da natureza, utilizando e desenvolvendo sistematicamente os órgãos de sentidos. Seu aluno ele vai saber para que serve a visão, para que serve a audição, o tato, o paladar, tudo isso será desenvolvido através do seu estímulo. Quarto, o método intuitivo consiste, assim, da observação direta pelos órgãos dos sentidos das coisas para o registro das impressões na mente do aluno. Primeiramente as coisas e depois as palavras. O planejamento de ensino deve
o planejamento de ensino deve obedecer, ao curso natural infantil, ou seja, o curso da natureza infantil. Por isso as coisas devem ser ensinada uma de cada vez. Não se deve ensinar nada que a criança não possa compreender. Portanto, deve partir do conhecimento para o desconhecido. Ou seja, você, professor, tem que trazer aquilo que a criança já conhece para obter o conhecimento que ela não conhece. Você, professor, deve fazer com que a criança compreenda. Se eu vou ir no mercado comprar um biscoito, eu vou usar o dinheiro, né? Você vai ensinar a sua criança a importância do dinheiro, que ela tem que o papai e a mamãe trabalham por causa para poder comprar o biscoito, comprar o que eles necessitam. Então, quando a gente não conhece a importância de alguma coisa, nós temos que parar, analisar, perceber, ter a convicção que o meu aluno precisa respeitar o seu mundo que está inserido para descobrir um mundo que ele não conhece. E quem vai fazer essa percepção vai ser você, professor, através da sua didática, através do seu lúdico, através da sua forma de ensinar. Apesar de grande novidade destas ideias, principalmente dando um impulso ao surgimento de uma teoria de ensino, Comênio não escapou de algumas crenças usuais na época sobre o ensino. Embora, partindo da observação e da experiência sensorial, mantinham-se o caráter transmissor do conhecimento, embora procurando adaptar o ensino às fases do desenvolvimento infantil. Ou seja, cada aluno tem a sua fase, cada aluno tem a sua maneira de aprender. Então, o Comênio ele nos trata que não há, mantinha um método único, o ensino simultâneo a todos, ou seja, se você adaptar o seu planejamento, a sua maneira de ensinar para aqueles alunos que têm a dificuldade de aprendizagem, você vai conseguir trabalhar com todos ao mesmo tempo. Basta você, professor, parar, analisar e saber quem consegue ir no seu limite e quem não está conseguindo. Parar e refletir sobre. Além disso, sua ideia deve que a única via de acesso dos conhecimentos e a experiência sensorial, usando os sentidos, turma, com as coisas que não é suficiente. Primeiro porque nossas percepções frequentemente nos enganam, segundo ele, porque já há uma experiência social acumulada de conhecimentos sistematizados que não necessitam ser descobertos novamente. Continuando. Entretanto, Comênio desenvolveu uma influência considerável não somente porque se empenhou em desenvolver métodos de instrução mais rápidos e eficientes, mas também porque desejava que todas as pessoas pudessem usufruir dos benefícios do conhecimento. Enquanto isso, turma, porém,
porém foram ocorrendo intensas mudanças nas formas de produção, havendo um grande desenvolvimento da ciência e da cultura. Conforme passar dos anos, as metodologias foram chegando e o conhecimento foi adquirido simultaneamente. Vocês, foram se adequando didaticamente a métodos com que os seus alunos adquirissem a aprendizagem. Respeitando a ciência, respeitando o desenvolvimento da cultura local que a sua escola estava inserida. Foi diminuindo o poder da nobreza e do clero e aumentando o da burguesia, ou seja, aqueles que não tinham muitos conhecimentos, na época, passaram a ter conhecimentos e o nível de conhecimentos tanto do clero, do clero e da nobreza passaram a ter o mesmo conhecimento acadêmico. Na medida em que estas se fortalecia como classe social, disputando o poder econômico, ou seja, quanto mais conhecimentos tinha, mais poder econômico a gente adquiria. Poder econômico e político com a nobreza. Ia crescendo também a necessidade de um ensino ligado às exigências do mundo, da produção dos negócios e, ao mesmo tempo, um ensino que contemplasse o livre desenvolvimento das capacidades de interesses individuais. Como assim, professora? Interesses individuais. Por exemplo, se eu estou, tendo um conhecimento acadêmico no ensino médio, eu estou dentro de uma empresa, vamos lá, dentro de uma empresa. E a empresa, ela está me exigindo, eu só tenho a formação média, do ensino médio. Ela está me exigindo graduações, ou seja, faculdades. Eu vou esperar a empresa, me exigir isso? Não. Eu vou buscar o conhecimento, os conhecimentos mais aprimorados para eu aplicar dentro da instituição, dentro do meio em que eu estou ligado, que é o nosso trabalho aqui, que eu estou dando como exemplo, tá? Continuando. Jean-Jacques Rousseau foi um pensador. Então, Jean-Jacques Rousseau foi um pensador que procurou interpretar essas aspirações, propondo uma concepção nova de ensino baseada nas necessidades e interesses imediatos da criança. Vamos lá. As ideias mais importantes de Rousseau são as seguintes, turma. Vamos lá. 1. A preparação da criança para a vida futura, ou seja, nós temos que criar as nossas crianças didaticamente para a vida futura. Deve ser baseada-se no estudo das coisas que corresponde às suas necessidades e interesses atuais. Por que eu tenho que aprender a matemática? Ou por que eu tenho que aprender a língua portuguesa? Você vai ter que mostrar para sua criança que ela está aprendendo para aplicar na sociedade. Antes de ensinar-se as ciências, elas precisam ser levadas a despertar o gosto pelo estudo.
Ou seja, turma, você, professor, que vem com um tema sobre plantas, ensina a sua criança a plantar primeiro, para ela ter o prazer de prestar atenção na sua aula, poder saber a importância da planta, o porquê que a gente tem que cuidar da planta, e assim vai, tá? Os verdadeiros professores são a natureza, a experiência e o sentimento, o contato da criança com o mundo. Ou seja, você, professor, que vai, Jean Rousseau, ele vem trazendo pra gente que você, professor, é uma figura importantíssima na vida acadêmica do seu aluno, trazendo o seu cotidiano e sabendo com que eles trazendo com que eles venham despertar o prazer de estar estudando. Por que eu tenho que estar estudando? Continuando. Da criança que o mundo que rodeia e que desperta o interesse, como eu já falei para vocês, as suas potencialidades naturais. Resumo: são os interesses e as necessidades imediatas do seu aluno que determinam a organização do seu estudo e do seu desenvolvimento. 2. A educação é um processo natural. Ela se fundamenta no desenvolvimento interno do seu aluno. As crianças são boas por natureza. Elas têm a tendência natural para se desenvolverem. Você, professor, tem que trazer com que a sua criança ela tenha esse prazer de estar na escola? Sim. Essa maneira, esse querer de aprender? Sim. Mas você tem que fazer com que eles desenvolvam cada vez mais no processo ensino-aprendizagem. Rousseau não colocou em prática suas ideias e nem elaborou uma teoria de ensino. Essa tarefa coube a outro pedagogo suíço chamado Pestalozzi, que desenvolveu e trabalhou até o fim da vida na educação de crianças pobres, em instituições dirigidas por ele próprio. Deu uma grande importância ao ensino com o meio da educação e desenvolvimento das capacidades humanas com o cultivo do sentimento, da mente e do caráter. Ou seja, Pestalozzi, ele pegou esse desenvolvimento educacional da criança pobre e fez com que ela colocasse em seu sentimento, que colocasse na sua mente que ela conseguiria vencer para aplicar pedagogicamente tudo que ela, agora tá aqui, todas as coisas dirigidas dentro, todos os conhecimentos, vamos falar assim, adquiridos por ele próprio na sociedade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Vamos continuar na próxima semana a nossa aula, tá? Com didática. Beijos, se cuidem. E qualquer dúvida pode deixar aqui, tá bom? Nos comentários. Beijo, meus amores. Tchau, tchau.